Olá a todos, tudo bem? Tudo bem, meus alunos aí do primeiro ano do ensino médio? Recebi algumas mensagens no ClassApp. Alguns alunos estão com dificuldade de fazer esse trabalho aqui, então eu decidi fazer esse videozinho aqui para esclarecer alguma dúvida de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, coloquei aqui o nome. Então, nós temos aqui a primeira questão. O pêndulo cônico da figura abaixo é constituído por um fio ideal de comprimento L e corpo de massa de 5 quilos, preso em uma de suas extremidades e outra fixada no ponto P, descrevendo uma trajetória circular de raio R no plano horizontal. O fio forma um ângulo em relação à vertical conforme a figura. Aí ele deu ali a gravidade, que vale 10, deu o seno desse ângulo aqui, né? O seno de θ igual a 0,6 e o cosseno de θ 0,8. E ele quer saber qual é a força centrípeta que atua no corpo, né? Então, vamos, primeira coisa a fazer aqui, né? É fazer a decomposição dessas forças aí, né? Então, eu tenho a tração, né? Eu tenho a tração, eu tenho a força-peso. Deixa eu achar aqui a ferramentinha para eu desenhar aqui. Então, eu tenho, deixa eu ver aqui. Aqui achei. Então, eu tenho a força-tração, né? Eu tenho a força-tração ali. Eu tenho a força-peso, que é para baixo, né? E eu tenho a força centrípeta, que é uma força que aponta para o centro da trajetória circular, certo? Só que ela que está sendo o que eu quero saber, né? Então, eu vou ter que decompor essa força tração, né? Então, eu vou decompor ela no eixo Y. Então, aqui, vou decompor ela no eixo Y e vou decompor ela no eixo X, né? Eu fiz essa decomposição, então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o peso, porque a tração no eixo Y, né, o TY, ele vai ser equilibrado pela força-peso. Então, eu posso falar que o peso e o TY são iguais, né? Então, eu posso falar que o TY é exatamente o quê? Massa vezes gravidade. Então, M vezes G, né? Então, eu posso falar que o meu TY é a massa que foi dado no enunciado, que é 5 quilos, vezes a gravidade, que é 10, certo? Então, fazendo esse cálculo, vai dar 50 newton. Então, a força TY é 50 newton, né? Aí, eu posso pegar esse vetor aqui e transladar ele, né? Então, esse TY, eu posso transladar ele. Como assim transladar, né? Então, eu vou pegar o meu TY e vou jogar ele aqui para o triângulo, ó, porque a medida é a mesma, né? Então, depois que eu fiz isso, eu posso fazer o quê? Eu posso calcular a tangente daquele ângulo ali, ó. O que é tangente? É cateto oposto sobre adjacente. É só que o cateto oposto aqui é o TX. E o meu TX aqui, ele coincide com a força centrípeta. Então, eu posso falar que o meu TX, ele é a força centrípeta, né? A força centrípeta, né?
Então, a tangente desse ângulo é o cateto oposto, que é a força centrípeta, dividido pelo cateto adjacente, que é o meu TY. Então, a tangente daquele ângulo, né, tangente de θ, é o cateto oposto, que é a força centrípeta, que é o TX, né, força centrípeta, dividido pelo cateto adjacente, que é o meu TY, que é 50 newtons. Ah, mas eu não tenho a tangente do ângulo, né? Eu não tenho a tangente do ângulo e também não tenho a força centrípeta. Ah, mas você não tem, mas você conhece uma relação básica da matemática, né? Que a tangente de um ângulo é seno sobre cosseno. Então, eu posso, no lugar da tangente aqui, eu posso fazer o quê? Eu posso, no lugar da tangente aqui, colocar seno sobre cosseno, né? Então, seno sobre cosseno. Então, seno daquele ângulo θ sobre o cosseno do ângulo θ, né, é igual o quê? A força centrípeta sobre 50. Pronto. 99% do exercício resolvido. Agora aqui vocês conseguem, né? Porque o seno foi dado aqui, né? Foi dado. E o cosseno também foi dado aqui. Aí vira uma regra de 3 simples, né? É a força centrípeta que ele quer, aí já resolve, tá bom? Vamos passar para a próxima questão aqui, certo? Vou apagar agora tudo aqui. Faz tudo com isso. Então, aí você resolve aí, tá? Vou colocar qualquer valor, não sei quanto que dá, e vamos avançar. Questão número 2. Um automóvel de massa de 500 quilos percorre uma estrada que tem perfil desenhado abaixo, com velocidade escalar de 20 metros por segundo. O trecho mais alto é aproximadamente circular, de raio igual a 50 metros. E o trecho mais baixo, de raio 40 metros. Adote a gravidade igual a 10. A intensidade da força normal exercida pela estrada sobre o automóvel nos pontos A e B são, respectivamente. Então, vamos lá. Aqui é o seguinte. Eu vou ter que fazer novamente aqui as forças, né? Então, eu vou fazer de vermelhinho agora aqui. Então, no ponto A, eu tenho a força normal, que é para cima, né? Que, na verdade, não é que ela é para cima, ela é perpendicular à superfície. A superfície aqui coincide de ser para cima, né? Então, nós temos a força normal. E nós temos a força-peso, que é uma força que aponta para o centro da Terra. Então, no caso aqui, ela é para baixo, né? Para baixo. E nós temos a força resultante centrípeta, que ela é uma força que aponta para o centro da trajetória circular. Então, ela, nesse caso, ela coincide de apontar para baixo aqui, né? E ela é a resultante. Então, se ela é resultante, então significa que o peso é mais forte do que a normal, certo? Então, o peso é mais forte do que a força normal, tá? Então, o peso é mais forte do que a força normal, tá? Então, o peso é mais forte do que a normal. Então, aqui eu tenho a normal, que eu vou chamar de NA, e aqui eu tenho o peso. E aqui eu tenho a resultante centrípeta, que é uma força que aponta para o centro da trajetória circular, né? Como ela é a resultante, então, a força resultante, que é a força centrípeta,
vai ser a força maior menos a força menor. A força maior é o peso. Então, é o peso menos a normal de A, certo? Isso no ponto A. Uma força centrípeta, como é que calcula? mv quadrado sobre o raio, né? Então, m velocidade ao quadrado sobre o raio. Você tem tudo aí no enunciado, né? Vou até colocar aqui RA, que é o raio de A. Como é que calcula o peso? Massa vezes gravidade. Menos a força normal em A. É isso que eu quero saber, a força normal em A. Por favor, não pode cortar a massa aqui, hein? Por causa que tem uma conta aqui do lado aqui, né? Só se não existisse esse NA, eu poderia cortar. Mas aqui eu não posso cortar. Então, eu vou ter que substituir a massa por 500. Vou ter que substituir a velocidade por 20. O raio de A por 50. A massa por 500, a gravidade por 10. Aí aqui virou uma função de primeiro grau, né? Uma equação de primeiro grau. Então, o NA seria o x da equação aqui. Então, você vai descobrir esse NA aqui, certo? Ok? Segunda parte. Segunda parte é achar a normal no ponto B. Então, nós vamos novamente, né, fazer o mesmo esqueminha. Então, no ponto B, eu tenho a normal, que é uma força que é perpendicular à superfície, então ela é para cima, coincide ser para cima. Nós temos a força peso, que é uma força que aponta para baixo, né? Aqui, né? E nós temos a força resultante centrípeta, que ela é uma força que aponta para o centro da trajetória circular. Agora, a trajetória circular aqui, o raio é para cima, né? Então, a força centrípeta, nesse caso, aponta para cima, certo? E agora, como é que a gente faz? Agora ficou fácil. Depois de você ter anotado aqui as forças, aí fica fácil. Eu tenho o peso aqui, que é para baixo, né? Eu tenho a normal em B, então eu vou chamar de NB, né? NB, e tenho a força centrípeta, né? A força centrípeta aqui é diferente da outra força centrípeta, porque o raio é diferente. Então, vamos lá, agora para cá, ó. Força centrípeta, que é a resultante, é a força mais forte menos a força mais fraca. Nesse caso aqui, a força mais forte é a normal. A normal é mais forte do que o peso. Ah, mas por que agora a normal é mais forte? Porque a normal está no mesmo sentido da resultante, né? Se você puxa alguma coisa para um lado, quem vence é o mais forte. Então, a força resultante aponta para o mais forte. Então, a força centrípeta, como está apontando para cima, então ela aponta para mais forte. Então, a normal é mais forte do que a força peso. Então, normal em B, certo? Menos o peso, tá? Peso. Como é que calcula a força centrípeta? Mesma forma, mv quadrado sobre o raio. Então, massa... Ah, então vai dar o mesmo valor? Não, porque o raio é diferente, ó. A velocidade é igual, mas o raio não. Então, agora aqui é o raio de B, tá? A normal em B é o que eu quero saber, não é isso? É o que o enunciado está perguntando ali, a normal de B, menos massa vezes gravidade. De novo, ó, não posso cortar. Então, você vai substituir os valores que você tem aí. Aí você vai achar o valor de NB. Então, é uma equação de primeiro grau aqui também, tá? Então, vou apagar aqui. Aí você consegue fazer, porque você tem a massa, tem a velocidade. O raio de B agora é 40, não é 50. A massa continua sendo 500, a gravidade igual a 10. E o NB, né, é o que eu quero saber. Então, agora, a conta que você fazer da massa vezes a gravidade, está subtraindo, então vai passar para o outro lado somando. Aqui era diferente. A massa vezes a gravidade está somando, passa subtraindo. Então, diferente, tá bom?
Então, espero aí que vocês tenham entendido. Vamos para a próxima aqui. Vou colocar qualquer coisa, não sei quanto que dá. Aqui, mais um. Pêndulo cônico, né? Mais um. A figura a seguir representa um pêndulo cônico composto por uma pequena esfera de massa de meio quilo, que gira, presa por um fio muito leve e inextensível, descrevendo círculos de 15 centímetros de raio num plano horizontal localizado a 10 centímetros do ponto de suspensão. Adote a gravidade igual a 10, despreze o efeito do ar. De acordo com o que aprendemos com o professor Eduardo, a velocidade da esfera é de... Ele quer saber a velocidade da esfera. Então, mas ele não deu ângulo. Então, esse exercício não é igual, é parecido. Você tem que entender o conceito, porque senão você se depara com uma situação dessa, então você decorou como é que resolve o outro exercício. Não, você tem que ter aprendido como que faz o exercício para você tentar aplicar aqui. Então, você precisa entender que você precisa da tangente desse ângulo. Tangente, como é que calcula tangente mesmo? Como é que foi que o professor Danilo nos ensinou? Vamos lá para a aula do Danilo. Então, tangente, né, do ângulo, né? Que ângulo que é? Ah, vou colocar esse ângulo aqui, vai. Vou colocar este ângulo aqui, ó. Este ângulo. Vou chamar de θ aqui. Como é que é mesmo? Cateto oposto sobre o adjacente. Então, a tangente deste ângulo é cateto oposto, que é 10 centímetros, dividido por 15 centímetros. Ah, professor, tem que deixar em centímetro ou em metro? Como é que faz? Aqui, como você vai calcular a tangente, você pode deixar assim. Porque se você colocar 0,1 dividido por 0,15, dá o mesmo resultado. Então, você faz essa continha aqui e você encontra a tangente do ângulo, certo? Aí você descobriu a tangente do ângulo. Agora, o que a gente vai fazer? Mesma coisa que a gente fez naquele exercício. Nós vamos marcar as forças aqui. Então, nós temos a força tração aqui no cabo. Nós temos a força-peso, que é para baixo. E nós temos a força centrípeta, que aponta para o centro da trajetória circular. Certo? E o que nós vamos fazer? Nós vamos decompor a tração. Então, nós vamos decompor. Então, vamos decompor. Então, eu tenho aqui o meu TY e tenho aqui o meu TX. Então, o meu TX é a força centrípeta. Então, de novo, eu vou pegar o meu TY e jogar para cá. Ó. Então, o meu TY eu vou jogar para cá. Tá? Então, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aquela hora, naquele exercício, né? Então, eu calculo o peso, massa vezes gravidade. Massa vezes gravidade. Quanto que é a massa e quanto que é a gravidade? A gravidade é 10 e a massa é 0,5, né? Então, peso aqui é meio vezes 10. A gravidade é 10. Olha, não vai esquecer de dar o joinha no vídeo, hein? Então, aqui dá 5, hein? Dá 5 Newton. Então, 5 Newton, né, é o meu peso. Mas o peso está equilibrando a tração no eixo Y. Ah, mas como é que você sabe? Porque a bolinha não está nem subindo e nem descendo. Então, significa que essas forças estão em equilíbrio. Então, significa que o meu TY é 5 Newton. 5 Newton. Ah, beleza. Aí agora o que você vai fazer? Ah, aqui eu vou fazer o seguinte. A força centrípeta é o meu TX. Então, minha força centrípeta é o meu TX. Então, força centrípeta é o TX. Então, TX aqui é a força centrípeta. Ah, mas para que você vai achar a força centrípeta sendo que ele perguntou a velocidade? Porque eu preciso da força centrípeta. Aí, o que eu faço? Tangente daquele ângulo que a gente já
descobriu, fazendo aquela continha ali, né? Você já descobriu, então você já substitui a tangente do ângulo, que é o que? É o cateto oposto, que é o TY, dividido pelo cateto adjacente, que é a força centrípeta. Então, TY é o meu cateto oposto, e o meu cateto adjacente é a força centrípeta. Então, o meu, aqui, meu TY ficou parecendo TX, deixa eu apagar aqui. Ficou parecendo um T. Ficou parecendo um TX, aqui é um TY. TY. O TY, a gente sabe que é 5 newton. Beleza, então substitui lá. A tangente você já fez a conta aqui e descobriu, então você vai achar a força centrípeta. Ah, então achei a força centrípeta, mas e agora? Força centrípeta, que você já descobriu fazendo essa continha em cima, é mv quadrado sobre o raio. Cuidado! Cuidado por quê? Porque agora o raio é obrigado a estar em metro, não pode estar em centímetro. Não pode. Ah, mas por que que não pode? Porque se o raio estiver em centímetros, a velocidade também teria que estar em centímetros. Só que a velocidade sai em metros por segundo. Então, passa o raio aqui para metro. E quanto que é o raio? 15 centímetros, você divide por 100 e você coloca aqui. Ah, mas e agora, como é que eu faço? Eu tenho a força centrípeta, tenho a massa e tenho o raio. Como é que você descobre? Você vai fazer uma matemática básica aqui. Então, caso você tenha essa dificuldade, eu vou isolar aqui para você, ó. Então, você vai fazer o seguinte, ó. O raio está dividindo, passa multiplicando. Então, você vai pegar a força centrípeta, vai multiplicar pelo raio, né? A massa está multiplicando, você passa ela dividindo. Vai dividir pela massa. Então, tudo isso é a velocidade ao quadrado, tá? E no final você faz o quê? Então, a velocidade vai ser o quê? A raiz quadrada de tudo isso daí, ó. Então, a raiz quadrada de tudo isso daí. Dessa conta que você fez aqui, da força centrípeta, certo? Vezes o raio, né? E dividido pela massa. Então, você faz isso daí. Ah, mas então é mais fácil decorar essa fórmula. Não, para que ficar decorando fórmula, sendo que é a mesma fórmula? Aí vai ser mais uma coisa para você decorar. Não, para com isso. Então, faz desde o começo aí, né? Aí você vai encontrar a velocidade, tá bom? Espero ter ajudado aí. Vamos para o próximo. Não sei quanto que é, vou pôr aqui qualquer coisa, eu vou pôr 2 aqui, não sei. Próximo. 4. Um carro deve fazer uma curva de 180 metros de raio, sem derrapar, a uma velocidade máxima de 108 km por hora. Olha, não estão falando a mesma língua. Ó. O raio está em metros e a velocidade de quilômetros por hora. Então, já passa essa velocidade para metros por segundo. Já divide por 3,6 aí. Considere a gravidade igual a 10, de acordo com o que aprendemos com o professor Eduardo, e sendo a pista horizontal, pista plana, o coeficiente de atrito estático entre o pneu e a pista é... Pessoal, esse dessa fórmula a gente já deduziu na sala de aula, né? Então, a gente já pode colocar ela direto aqui, né? Então, a velocidade máxima é igual a raiz quadrada do raio vezes a gravidade vezes o coeficiente de atrito, né? 108 quilômetros por hora, a gente divide por 3,6. Se eu não me engano, dá 30. Então, a velocidade aqui é 30 metros por segundo, né? Então, aqui, 30 metros por segundo.
Aí agora vamos substituir. Então, aqui é 30 igual raiz quadrada. Quanto que é o raio? 180. Agora aqui a matemática básica, lá do 9º ano. Quanto que é a gravidade? 10. E agora aqui, hein? Agora é matemática básica aqui. Como é que eu faço para isolar essa letra aqui? Meu Deus, e agora? Como que eu faço para tirar essa raiz aí? O que você aprendeu no 9º ano lá com o professor Érico ou com a professora Karen ou alguma escola que vocês estudaram? É o seguinte, isso aqui é uma equação irracional. Então, você eleva os dois lados ao quadrado, né? Abre o parênteses aí, ó. Eleva os dois lados ao quadrado. 30 ao quadrado dá 900. Então, 900. E uma raiz elevada ao quadrado, vai embora a raiz com o quadrado, né? Corta, corta. Então, vai ficar aqui, eu já posso pôr 1.800. E aí você vai achar o seu coeficiente de atrito aí, fazendo a matemática básica aqui. Bom? Espero ter ajudado nessa aí também. Vou pôr qualquer valor aqui. Próximo. A massa de um piloto e sua moto é igual a de 150 kg. Eles giram em um círculo vertical dentro de uma gaiola esférica de raio de 5 metros e passa pelo ponto mais alto com velocidade de 36 km por hora. Determine a força normal no ponto mais alto da trajetória. Considere a gravidade igual a 10. Ó, uma coisa. O raio está em metros e a velocidade em quilômetros por hora. Não pode, né? Eles têm que estar falando a mesma língua. Então, já divide por 3,6 aí, né? Então, como que a gente vai fazer esse exercício aí? Esse exercício é do globo da morte, né? Então, a gente vai fazer aqui como se a gente tivesse o globo da morte. Então, aqui, uma trajetória circular aqui, né? Não reparem no meu desenho, né? Então, aqui no ponto mais alto, o motoqueiro vai estar passando aqui, né? O motoqueiro vai estar ali, ó. Cuidado aí, meu desenho. Vou fazer um desenho aí só para vocês entenderem. É. Então, vai. Então, na hora que o motoqueiro está passando aqui, então no ponto mais alto, a gente vai desenhar as forças aí, né? Então, é, nós temos, nesse caso aqui, a força peso, que é a força que é para baixo, né, da moto, né? Então, nós temos o peso, que é uma força que é para baixo, né? Nós temos a força normal, que é uma força perpendicular à superfície. Mas agora, gente, olha que engraçado. Ela é para baixo. Por quê? Como o motoqueiro está de ponta cabeça, então a força normal é para baixo. Porque ela é perpendicular à superfície. Então a força normal é para baixo. E a força centrípeta? É uma força que aponta para o centro da trajetória circular. Então ela também aponta para baixo. E ela é a força resultante. Ela é a força resultante. Então, ela sendo a força resultante, ela apontando para baixo aqui, né? Lembrando que a força resultante aponta sempre para o mais forte. Como os dois são os mais fortes, então vai ser a soma, né? Então, posso colocar o seguinte aqui. Eu posso falar para vocês o seguinte, que a força centrípeta aqui, nesse ponto aí, no ponto mais alto, é a força peso mais a força normal, tá? E como é que calcula a força centrípeta? A gente já aprendeu. mv quadrado sobre o raio. Força peso, massa vezes gravidade. Esse conteúdo está todinho no livro de vocês, né? Mais a normal.
De novo, não pode cortar as massas, porque eu tenho uma soma aqui. Então, você substitui a massa por 150, a velocidade tem que estar em metros por segundo, então pega esse 36 aqui, já divide por 3,6, tá? O raio já está em metros, a gravidade é 10, aí agora um abraço, só achar normal, tá bom? Ou qualquer coisa aqui, vou avançar. Esse daqui é um pêndulo simples, não é um pêndulo cônico, né? Então, vamos ver como é que faz ele aí agora, né? Então, um pêndulo é formado por um fio ideal de 10 centímetros de comprimento e massa de 40 gramas, presa em sua extremidade livre. O pêndulo chega no ponto mais baixo de sua trajetória com uma velocidade de 5 metros por segundo. De acordo com o que aprendemos com o professor Eduardo, a tração no fio em Newton, quando o pêndulo se encontra nesse ponto da trajetória, é... então vamos lá. Então vamos fazer o desenho de novo, né? Das forças. Então, naquele ponto ali, nós temos a força que está tracionando o cabo, né? Então, a força que traciona o cabo, nós chamamos de tração. Ela é para cima, né? E nós temos a força peso, que é a força que aponta para baixo, né? Então, nós temos a força peso aqui, que é para baixo, né? Vou colocar fora de escala para não pegar o enunciado, né? E nós temos a força centrípeta, que é uma força que aponta para o centro da trajetória circular. Então, nesse caso, ela aponta para cima, né? Então, como eu já falei nos outros exercícios, vou repetir novamente. A força centrípeta aponta para quem é mais forte. Quem é mais forte? A tração. A tração, aqui a força centrípeta, e nós temos a força peso. Opa, deixa eu cortar aqui. Força peso, né? Então fica fácil. Então a força centrípeta e a força resultante, né? Força centrípeta é a normal, que é mais forte, menos o peso. O que ele quer saber? A normal, mas só que a normal é a tração. Então, vamos substituir aqui a normal por tração. Então, vamos voltar. Então, tração. Então, tração. Como é que calcula a força centrípeta? M V ao quadrado sobre o raio. Mas ele não deu o raio, professor. Como é que a gente vai descobrir o raio? O raio coincide de ser o tamanho do cabo. Por que, professor, que coincide com o tamanho do cabo? E aqui, massa vezes gravidade. Por que que coincide, professor? Não entendi. Agora você vai entender. Olha aqui. Ó, ele está fazendo um pedaço do movimento circular. Ó. Olha lá, ó, tá vendo? Ó, então, o raio coincide com o tamanho do cabo. Agora entendi. Entendeu? Beleza? Só que toma cuidado o seguinte. A massa ali tem que estar em quilo e o raio tem que estar em metro. Então, por favor, já vai lá, faz a conversão e resolve isso para a gente, tá? Então, mv quadrado sobre o raio agora vira L, né? Que é o comprimento do cabo. É igual a tração menos o peso, que é mg. Né? Agora aqui, matemática básica, hein? Então, passa a massa para quilo aí, passa o centímetro para metro e só substituir, que aí você descobre a tração, tá bom? Vou passar aqui. O vídeo vai ficar muito longo, né? Não sei quanto que deu. Esse aqui é teórico, vou passar.
Um motoqueiro deseja realizar uma manobra radical num globo da morte de raio de 6,4 metros de raio. Para que o motoqueiro efetue o looping, uma curva completa no plano vertical sem cair, o módulo da velocidade mínima no ponto mais alto da curva deve ser... Aí você vai ter que achar a velocidade e ver se coincide aqui as respostas, né? Então, ela pode estar em quilômetros por hora ou em metros por segundo. Então, você faz a conta. Né? E como é que faz essa conta, professor? Ah, aqui é fácil, né? Então, vamos fazer o desenho lá do Globo da Morte de novo, né? Então, só cara, não vou fazer o desenho do motoqueiro, não, tá? Vocês já sabem que é no ponto mais alto lá, né? Chega, né? De eu fazer esses desenhos. Então, no ponto mais alto, você tem a força-peso, que é para baixo. Você tem a normal, que é perpendicular à superfície. E você tem a força centrípeta, que é para baixo, tá? Mas nesse caso aqui, gente, nesse caso, a força normal é zero. Ai, professor, não entendi. Por que que a força normal é zero? Porque se a gente sabe o quê? Que a força centrípeta, a gente já falou lá no exercício, que é o peso mais a normal, certo? Isso é uma coisa que já foi falado, né? O motoqueiro e a moto, você não consegue mexer no peso dele, conforme ele vai girando. Então, conforme ele diminui a velocidade, ele diminui a força centrípeta, concorda? Se a força centrípeta diminui, então essa soma diminui. O peso ele é constante, você não está mexendo no peso da moto e do motoqueiro. Então, quando você diminui a velocidade, você diminui a normal também. Se você aumenta a velocidade, você aumenta a normal também. Então, a condição aqui é quando a normal é zero. Então, a força centrípeta é igual ao peso, tá? Porque se a força centrípeta for menor do que o peso, eu estou afirmando para vocês que a normal, de vez de estar apontando para baixo, ela está apontando para cima. E isso não existe. Se for assim, se a força centrípeta for menor do que o peso, ele cai. Então, tem que ser o valor mínimo que a normal tem é zero, tá? Então, a normal é zero. Ah, então, como é que calcula a força centrípeta? M V quadrado sobre o raio. E o peso? Massa vezes gravidade. Então, M vezes G. Ah, professor, mas ele não deu a massa. Não tem problema, porque agora você pode cortar. Então, você pode cortar as massas aqui e isolar a velocidade. Então, velocidade vai ser igual a raiz quadrada do RG. Raio vezes gravidade. Só isso. Aí você faz a conta, acha a velocidade, o raio tem que estar em metros, e a gravidade é 10, então você vai achar a velocidade em metros por segundo. Aí você olha se tem a velocidade em metros por segundo. Se não tiver, multiplica por 3,6 e acha em quilômetros por hora, tá bom? É a dica aí. Vamos passar para a próxima, vamos pôr qualquer coisa aqui. 9 é do rotor. Então, isso aqui é teórico, né? Tem um exercício que eu fiz na sala de aula, tá lá na página final do livro 3, então vocês dão uma olhada lá, tá? E responde aí. Não sei quanto que é, não. E a última aqui, né? Na Fórmula Indy, utilizam-se circuitos ovais com pistas superelevadas, isto é, inclinadas, por um certo ângulo θ com relação à horizontal. Esta geometria garante que, para uma curva com determinado raio de curvatura, RC, exista uma velocidade máxima de segurança
Velocidade máxima com qual um circuito não desgarra do asfalto, mesmo que seus pneus percam atrito com a pista, admitindo em que certo ponto da pista onde os veículos podem atingir velocidade de 360 km por hora, a inclinação seja 30 graus, qual será a melhor aproximação para o raio da curvatura associada a essa região? Admita que a gravidade é 10 e a tangente de 30, 0,58. Então, a fórmula nós já deduzimos na aula, né? Então, não vou fazer essa dedução. Então, essa velocidade é a raiz quadrada do raio vezes gravidade vezes a tangente daquele ângulo. Ele quer saber o quê? O raio. Então, agora aqui, ó, matemática, né? Já expliquei para vocês equações irracionais. Então, vocês já sabem o que tem que fazer. Substitui a velocidade, mas toma cuidado, que a velocidade está em quilômetros por hora, então você vai ter que dividir por 3,6 e transformar em metros por segundo. O raio você não sabe, a gravidade é 10 e a tangente de 30 foi dado no enunciado. Fazendo essas contas, você acha o raio de C aí, né? Que ele está pedindo, tá bom? Então, esse foi o nosso trabalho aí, né? Vocês têm que fazer, né? Não respondi nenhum, só tirei as dúvidas conforme me pediram, tá bom? Então, eu quero agradecer aí, né, a todos vocês aí pela paciência, tá bom? Então, até mais. Tchau, tchau.